time! Nesse vídeo eu quero trazer para vocês 7 caminhos que mudaram a minha vida. E de onde surgiu essa minha vontade por aprender inglês e como é que isso começou? Eu queria te dizer que essas 7 ações, elas me trouxeram a alcançar sonhos muito grandes, muito importantes. Eu diria que até maior do que eu podia imaginar quando tudo isso começou. Mas vai ser um prazer comentar isso um pouco mais com você. Tá preparado? 7 caminhos. Vem comigo descobrir quais são? Eu vim de uma realidade muito pobre. Criada com uma mãe solteira, com 3 filhos e uma situação muito complicada, de muito trabalho, de muito esforço, pouco dinheiro, pouca liberdade, enfim, muitas limitações. Eu me lembro que um dia a minha mãe trabalhava como doméstica em uma casa e eu sempre ia ajudar ela antes de um curso técnico que eu fazia. Na parte da tarde, eu ia lá passar roupa para ela. E um belo dia, eu lá passando a roupa tranquilamente, passa as netas da dona da casa. E elas estavam falando em inglês, falando alguma coisa e rindo. E, gente, naquele momento, fez um na minha cabeça, tipo, meu Deus, o que é isso? Tia, você nunca tinha ouvido inglês na sua vida? Gente, já, mas assim, não sei, em filme e música é diferente, uma pessoa falando inglês na sua frente. E elas moravam no exterior, então estavam ali passando alguns dias, falavam português, mas também falavam inglês com uma fluência, uma coisa linda de se ver. E eu olhei para aquilo e falei, eu vou falar inglês. Tenho certeza que foi Deus que colocou esse desejo no meu coração. Porque eu poderia simplesmente ouvir e falar, nossa, que legal, ou nossa, que chato, enfim, não sei que reação. Mas a minha reação foi, eu quero falar essa língua. E fiquei com isso na minha cabeça, comecei a falar pra minha mãe, mãe, quero fazer inglês, quero fazer inglês. E a minha mãe trabalhava nesse bairro, que era um bairro muito chique, ali de Campinas, São Paulo. E eu fui pesquisar ali perto do trabalho da minha mãe, escolas de inglês. E encontrei uma escola e falei, mãe, quero fazer inglês nessa escola. Ela falou, minha filha, queridinha, né? E daí eu falei, não, mãe, por favor, eu quero fazer lá. E a mãe foi lá, conversou com ele, explicou nossa situação financeira, né? E o dono da escola deu um super desconto e tal. Gente, consegui começar o curso. Eu estudei como nunca na minha vida. Foi aí que eu comecei a entender que quando a gente gosta de uma coisa, é legal estudar, gente. E pra mim o inglês foi isso. Eu amava aquilo, cara. Eu amava cada coisa que eu descobria. E quando eu comecei a falar inglês, então, mais ou menos 3 meses que eu tava fazendo o curso, gente, eu já tava falando inglês. Eu lembro que eu ia numa igreja e essa igreja tinha um visitante de outros países e eu comecei ali pouco a pouco arranhando e ia, ajudava, falava, traduzia para alguém e eu achava aquilo o máximo. E foi aí que começou a minha jornada com o inglês. Estudava todos os dias. Eu não tô exagerando, todos os dias. Porque realmente eu me conectava com aquilo. Aquilo me trazia um pouco de sentido para a vida e me dava uma luz, sabe? Eu fiz 1 ano no curso, estudei muito. Depois eu tive a ajuda também de outras pessoas que foram muito importantes para eu conseguir continuar, mas eu resolvi parar o curso. Por quê? Ti, você vai parar o curso? Porque, gente, eu estudava tanto. E começou a acontecer um probleminha. Quando eu chegava na sala de aula, eu já sabia tudo. E daí eu ficava meio cansada das pessoas que não tinham estudado, porque isso acontece, né, um pouquinho nas pessoas que vão pra escola assim, que não estudam em casa. E daí eu começava a ficar meio agoniada e, enfim, eu comecei a ver que eu podia estudar aquilo sozinha, continuar esse conhecimento sozinha. A escola foi muito importante pra mim. Esse 1 ano foi a minha base. Eu sabia para onde eu tinha que ir. E desde aí eu comecei então a aprender muito
inglês com música, gente, sério, o que tem de música que eu escrevi, vocês não têm ideia, tá? Então eu escrevi todas as músicas, eu ia lendo, e realmente coloquei isso em prática na minha vida, que é um pouco do que eu vou compartilhar com vocês aqui, esse conhecimento do que eu apliquei e aplico na minha vida. Então comecei a entrar mesmo nesse mundo e mesmo não fazendo mais o curso, eu em casa sozinha buscava livros, buscava vídeos, buscava, enfim, conhecimento na internet e em livros. Segui aí essa jornada, estudava muito, gente, eu estudava muito mesmo, assim, horas e horas por dia, todos os dias. Eu tinha um momento sagrado, eu entrava ali no meu quarto e eu estudava. Realmente criei esse comprometimento comigo mesma. Eu simplesmente vi uma oportunidade de mudar a minha vida, porque assim, eu tinha um pouco sabe esse feeling de falar assim, cara, isso aqui, eu sabendo essa língua aqui, eu posso ter uma vida melhor. Olha isso, gente. Eu tinha mais ou menos uns 18 anos quando tudo isso começou. E daí, então, segui os meus estudos, trabalhava no escritório de contabilidade e falei, quer saber de uma coisa? Eu quero dar aulas de inglês. Tinha continuado meus estudos, segui estudando todos os dias e fui, então, me aventurar, gente, fazer entrevistas para ser professora de inglês. Passei, tá? Querido, passei nas entrevistas. Eu comecei dando aula como professora substituta em uma escola do grupo da Wizard lá, porque a Wizard é um grupo de várias escolas, né? Então, comecei a dar aula em uma dessas escolas. Gente, foi muito, assim, um misto de medo com ansiedade. Mas como eu era também muito nova, né? Tinha mais ou menos ali uns 19, 20 anos. E daí, depois eu dei aula numa outra escola, que aí eu pude aplicar um pouco mais algumas técnicas que eu tinha aprendido no CAA, que é a escola que eu fiz antes, né? Que era basicamente falar sempre em inglês na aula, porque nessa primeira escola que eu dei aula, podia falar em português, e isso eu não sei, eu achava que limitava, eu achava que a gente tinha que falar em inglês, porque foi assim que eu aprendi, então para mim fazia todo sentido conectar com imagens e não apenas ali ficar conectando as coisas com a tradução. Então dei aula nessa segunda escola, e dei aula também na Wizard. Sim, gente, eu dei aula na Wizard. E foi muito legal, porque, gente, em todos os lugares que eu fiz entrevistas, eu passei com tranquilidade. Porque eu me desenvolvi muito, eu ouvia muito, eu repetia muito, eu treinava no espelho. E eu falava, eu vou falar isso aqui. Então, eu acreditava. Eu coloquei na minha cabeça que eu ia falar essa língua. E ponto final. E isso realmente me levou a outros níveis, gente. Eu dei aula de inglês básico, inglês intermediário, inglês avançado. Depois daquele curso básico que eu fiz, eu não tinha feito mais nenhuma outra formação. Eu estudei sozinha e sim, eu sabia muita coisa, eu tinha muito conhecimento desses meus estudos, né? E foi muito gratificante para mim ter essa base, essa experiência. Eu dei aula por mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, e eu desisti da profissão. Ô, gente, quem é professor, ó, parabéns pra vocês, viu? Porque o que acontece em escolas particulares, gente? Vocês sabem, né? A maioria dos alunos não estuda nada em casa, não faz nada em casa e acha que, milagrosamente, em 1 hora por semana que você vai numa escola, você vai aprender a falar inglês. Gente, não vai. Você precisa colocar em prática, que sejam pequenas doses ali no seu dia a dia, incluir isso no seu dia, tá? Então, eu falei, gente, acho que isso aqui não é pra mim, não. As pessoas não estão comprometidas e eu com um comprometimento muito alto, então aquilo não casava e eu não queria estar ali só por estar, sabe? Não fazia sentido pra mim. Então, eu coloquei na minha cabeça, vou entrar em uma empresa grande que eu possa usar no meu inglês. E mais ou menos uns 3 meses depois, cheguei na entrevista na Capgemini, em Campinas, em São Paulo. E
Gente, eu juro que eu lembro de sair da entrevista e olhar assim, tinha um toldo bem grande escrito Capgemini e pensar, eu vou trabalhar aqui. Eu tenho certeza que eu vou trabalhar aqui. Então eu tive essa certeza no meu coração. Não sei se era Deus me contando ali um segredo, mas eu pensei, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou crescer nessa empresa, eu vou me desenvolver aqui. Isso eu tinha 21 anos, quando eu comecei na Capgemini. Eu comecei como recepcionista bilíngue. Um dos motivos que eu fui contratada foi falar inglês, porque ali tinham muitos visitantes de outros países e precisavam de alguém que falasse o inglês muito bom, porque era gente de todo canto desse mundo. Isso me ajudou a ter um ouvido bom também para ouvir inglês de vários países. Isso foi muito importante para mim. E se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo aqui contando um pouco a minha jornada na Capgemini. Se você ficou até aqui, eu queria te dizer que eu espero que essa história tenha te inspirado de alguma forma. Nem que seja, gente, para que aquela coisinha que tá lá no fundo do seu coração te chamando, ei, vem cá, dê ouvidos. Porque eu digo que um desejo, que quando Deus se coloca lá no seu coração, é porque tem um caminho para que isso aconteça. Então, corre atrás do que tá te chamando, do que tá pedindo para que você realmente realize. Analisa, pensa, reflete sobre isso. Mas se você tem essa vontade, esse desejo de fazer algo pro bem, pro seu crescimento, faça. De verdade, espero te inspirar, te motivar de alguma maneira. Obrigada mesmo pela companhia, gente. Deixa o seu like. Se inscreve no meu canal, por favorzinho, gente, tô começando, ajuda nós. Deixa o seu comentário do que mais você quer saber, assim, da minha vida, sobre como eu cheguei na Espanha. Comentem aqui e eu vou trazer pra vocês. Se inscreve no canal e um abraço!